Olá, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estarão assistindo. Eu me chamo Flávio de Paula, sou gerente de promoção dos direitos da juventude aqui da CJUDH, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Convido vocês a gente ter alguns minutinhos aí para discutir esse tema que é tão importante, que é a nossa juventude, né? A juventude paraense, quais as políticas, né? Como que a gente deve encarar, né, a especificidade das nossas juventudes. Então, eu peço que vocês nos acompanhem, né, nesse momento, nessa videoaula, né? Acompanhem o nosso material, vai ser bem legal, vem junto com a gente. Então, gente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Como na apresentação, eu estou na gestão da juventude, da pasta da juventude, aqui da Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Pará, né? E vou estar com vocês nessa videoaula, nesse processo de capacitação e formação, né, em direitos humanos, apresentando para vocês um pouco, né, do histórico da juventude no nosso estado e também algumas leis que embasam, né, os direitos da juventude, né, desde as leis federais, né, como as nossas leis estaduais. Eu costumo sempre trabalhar nas minhas aulas, né, com dois conceitos básicos que eu acho que é importante para nós entendermos o conteúdo, avaliarmos, processarmos, né, e tirarmos, né, um resultado disso. Eu costumo trabalhar com a etimologia das palavras e costumo trabalhar também com a epistemologia. Ou seja, nesse caso, por exemplo, a etimologia da palavra juventude, ela vem lá do latim, né, juventus, mas também ela vem, é uma herança grega, né, a deusa grega Hebe, que era filha legítima de Zeu e Hera, né, que significava juvenescere, ou seja, rejuvenescer sempre, né, sempre jovens. Temos ainda do espanhol juvenis e por aí vai, né? Então essa é a etimologia da palavra juventude. Não vamos abordar aqui nesse primeiro módulo, que é um módulo básico, mais de apresentação, né? No slide que vocês vão estar acompanhando comigo, nós vamos abordar mais as leis e diretrizes que trazem, né, os direitos que são cabíveis e que, se violados, devem ser denunciados contra a juventude. Então, nesse primeiro módulo, nós não vamos nos atentar ao conceito da palavra juventude no âmbito antropológico, no âmbito sociológico, filosófico, psicológico e etc. Né? Eu só quero trazer para vocês, só trouxe inicialmente, porque é uma forma, né? A etimologia é sempre importante a gente entender o significado das palavras e também não só o significado, mas as consequências dessas palavras, né? Que é a epistemologia científica, né? Que é o que é a ciência, né? Nesse caso, a ciência que estuda a juventude de uma forma digna e apropriada para atender os seus anseios. No material que vocês irão receber para o nosso primeiro módulo, nós iremos trabalhar com esse livro aqui, Juventudes, que é do Dirceu Tecater e do Emerson Caldas. É um módulo, eu só vou trabalhar o primeiro capítulo com vocês, é um módulo pequeno, tá? É um módulo, na verdade é um capítulo pequeno, né? Um capítulo que traz justamente essa questão da origem, o protagonismo da juventude, né? Nas várias lutas, né? No processo de democratização do Brasil, né? E dizer, eu acho que esse primeiro capítulo ele fica muito implícito de que a juventude ela não é o futuro, a juventude é o presente, né? E nesse primeiro capítulo vocês vão ver, com base nas lutas, né, que a juventude travou,
né, em vários períodos históricos, né, da nossa Constituição enquanto nação, a importância da juventude. Isso a nível de Brasil, né, sem contar a nível, né, internacional. Então a juventude é presente, a juventude é ativa, a juventude tem anseios e esses anseios eles precisam ser respeitados e adequados a cada especificidade. Então aqui no slide que eu trouxe para vocês, né, então aqui está a gerência de promoção dos direitos da juventude. Quais as atribuições da gerência? Bom, como o nome já diz, a atribuição da minha gerência é promover os direitos da juventude, certo? Então, onde há direito violado da juventude, eu tenho a tarefa, né, de como gestor da juventude, de ir atrás, de denunciar e procurar resolver essa violação, né? Então, gerente de promoção dos direitos da juventude. Então, minha tarefa é promover esses direitos da juventude no estado do Pará, seja ele no âmbito educacional, seja ele no âmbito do lazer, do esporte, da cultura, né? E em diversos segmentos, e a juventude em seus diversos segmentos. E tudo isso eu falo amparado na Lei Nacional de 11.129 de 2005, né? E também no decreto recente já de 2020, 10.225 de maio, de 5/2 de 2020, que vai garantir para a juventude o seguinte: primeiro, ampliar o acesso ao ensino em permanência em escolas de qualidade. Isso é um direito, né? Então, a juventude, né, nós enquanto gerente precisamos garantir esse direito, a promoção desse direito. Erradicar o analfabetismo no meio dos jovens. Nós sabemos que o Brasil é um país que tem um total de 14 milhões de analfabetos, infelizmente, né, e muita gente, muita parte, né, dessas pessoas, né, estão enquadrados dentro daquilo que a ONU chama de jovem, que é de 15 a 29 anos. Né? Gerar emprego e renda é outro direito. Preparar para o mundo do trabalho, promover uma vida saudável, democratizar o acesso ao esporte, ao lazer, à cultura, à tecnologia, à informação, promover os direitos humanos e as políticas afirmativas, estimular a cidadania e a participação social, principalmente, como que a gente vai estimular essa participação da juventude na sua organização? Desde as escolas, desde os bairros, os conselhos de juventude são muito importantes, porque o conselho é o órgão de interlocução entre a sociedade civil organizada e as políticas públicas do Estado. Tudo que eu estou falando para vocês está na lei, né, criada, né, em 2005, Lei 11.129, né, que depois vem a ser criada a Secretaria Nacional de Juventude. Tá? Então, avançando um pouco aqui no nosso slide, nós vamos observar, né, tem um planejamento aqui plurianual, que a gente vai estar construindo, né, logo mais, e nós temos aqui a gente está fazendo parte, a nossa gerência, do processo de formação em direitos humanos, que visa atender 3.861 pessoas em 53 municípios, né? Sendo uma coordenação do Direitos Humanos e Cidadania. A pandemia, nós soubemos, isso era mais interessante, né? Olho no olho, a gente está fazendo em cada município ter essa oportunidade. Hoje, trabalhando com vocês, agentes de segurança, agentes políticos, né? E outros atores importantes, multiplicadores, né? Infelizmente, a gente está via online, né, por todo esse processo, também para garantir, né, a profilaxia contra esse vírus que já levou muitos jovens, né, não só jovens como adultos, né, idosos e etc. Por isso a gente está fazendo esse trabalho via internet ou via EAD. Né? Uma das tarefas da juventude, eu adianto para vocês, é nós criarmos ou recriarmos o Conselho Estadual da Juventude. Na verdade, é revitalizar. Porque, como eu falei para vocês, os conselhos são órgãos que vão controlar, né, e vão mediar
o debate das políticas públicas e a garantia de direitos, né, via sociedade juntamente ao governo, né? Nós temos aqui no Pará, por exemplo, a Lei 6.936 de 2006, e aí a gente pode fazer um adendo aqui. Até 2006 praticamente não existia nada voltado para a juventude do nosso estado. É a partir de 2006 que começa-se a discutir, né, uma proposta, né, um órgão, um espaço que venha assegurar os direitos da juventude. Então essa lei ela vai trazer, por exemplo, a criação no âmbito da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos de uma coordenação de juventude, que hoje é uma gerência, a gerência que eu estou gestando. A Lei 7.029, de 30 de julho de 2007, vai oficializar, né, essa lei que eu falei acima, ou seja, vai descrever a importância de nós termos um conselho, de nós termos uma coordenadoria, de nós termos um espaço institucional que seja voltado para a juventude, que cria o conselho inclusive deliberativo, o conselho que é páreo, o conselho que é metade governo, o conselho que é metade com representatividade da sociedade civil, tá certo? Então nós precisamos revitalizar esse Conselho Estadual de Juventude. A partir desse conselho revitalizado, nós vamos reconstruir, vamos dar andamento ao plano de construção da juventude, porque é esse plano que vai ditar as ações a serem executadas, elaborando. Primeiro nós vamos fazer um diagnóstico, nós precisamos de um diagnóstico atual do perfil da juventude paraense ou dos perfis das diversas juventudes paraenses, para em cima disso nós construirmos um plano de juventude para atender minimamente a demanda desses atores. Então, o Conselho Estadual ele precisa estar firme, ele precisa estar forte. E a gente fortalece os conselhos estaduais tendo também o fortalecimento dos conselhos municipais. Então, em vossos municípios, nos 53 municípios a quais nós estamos nos dirigindo, é importante que exista o Conselho da Juventude, porque esse Conselho da Juventude vai garantir, né, a participação, por exemplo, das mesorregiões do Pará dentro do Conselho Estadual, que é um conselho deliberativo, que é um conselho que vai deliberar políticas públicas voltadas para a nossa juventude, né? Então, assim, nesse primeiro módulo é bem básico, né, a indicação. Vocês vão acompanhar aqui vocês estão acompanhando do nosso slide, então eu trouxe aqui mais as leis e diretrizes que regem os direitos da juventude, então não é nada da minha cabeça quando eu falo nós precisamos promover e garantir os direitos da juventude. Isso é lei nacional, né, respaldada por lei estadual, né, para complementar a literatura aqui do Dirceu Tecater, né, que traz aqui o protagonismo da juventude, mostrando, antes de mais nada, eu quero iniciar com vocês essa etapa de módulos, dizendo que a juventude tem a sua importância, que a juventude não é futuro, que a juventude é presente e que a juventude é e foi e será protagonista dos processos, né, no âmbito nacional, estadual, municipal e etc. Por fim, eu gostaria de agradecer, né, esse momento, agradecer a participação de vocês, vocês que estão vendo aí, colocar a Gerência da Juventude à disposição, tá? Então, nós estamos aqui. Se quiser que a gente vá até o seu município, fazer essa apresentação mais formal, ver as demandas da juventude, nós não temos, digamos que a competência de criar conselhos, mas nós podemos ajudar, contribuir, apoiar na formatação desses conselhos, né, organizar dentro dos parâmetros legais e etc., contribuir nesse processo. Né, a juventude que quiser fazer o convite também para a gente, para apresentar suas demandas, né, e a gente ir juntando e construindo isso para estar dentro de um plano de execução, né, que possa atender a juventude paraense. Por hora é só, eu agradeço muito a participação, né?
vocês que estão aí de casa assistindo, vocês são multiplicadores, vocês são agentes importantes do Estado, né? Vocês são referências para a sociedade, então é muito importante essas informações, é muito importante nós nos estarmos dirigindo a vocês, porque com todo esse processo de formação da secretaria, vocês serão nossos multiplicadores, e aí eu não tenho dúvida de que a gente vai avançar com todas as coordenadorias e vai avançar no direito à vida, no direito e à garantia que está na Constituição, né? Na garantia dos direitos humanos e na garantia do bem viver. Estamos juntos, até a próxima, um forte abraço.